A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quero aqui deixar uma mensagem, uma palavra do Senhor ao seu coração. A palavra que ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é uma espada penetrante que corta dos dois lados. É a espada mais afiada que há. E ela nunca desafia. E ela não precisa que ninguém passe uma lima nela. A palavra, ela é afiada em todo o tempo. Amém? Aqui quem vos fala é missionária Bruna. Eu quero deixar aqui uma palavra sobre Paulo, ou Saulo, né? Conhecido como Saulo de Tarso. E a palavra do Senhor, ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no seu verso 15. Vamos ler aqui. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para pregar o meu evangelho, para pregar e levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei com grandiosidade, com grandiosa é a coisa, ele deve sofrer por causa do meu nome. Amém? Olha que palavra poderosa. Todos conhecem essa palavra, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que logo quando os discípulos começam a se despedir de Jesus e teve o primeiro mártir ali do apedrejamento de Estevão. E a palavra do Senhor diz que Saulo de Tarso, ele vai e pede cartas, ele pede autorização. Ele diz assim: me dê autorização para matar esses cristãos, me dê autorização para matar esse povo que está blasfemando contra a lei de Moisés. Saulo de Tarso não era um homem mau, ele só estava defendendo o lado errado. E a palavra do Senhor vai dizer que Saulo de Tarso, ele pede cartas. Ele vai dizer: me dê cartas. Lá no 8 ele vai dizer: e Saulo constituiu também sobre a morte. E ele pediu cartas. Para quê? Para perseguir a igreja. Saulo agora ele tem cartas e autoridade e homens valentes com ele. E ele começa a perseguir depois da morte de Estevão, que também esteve sobre os pés dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Saulo, agora ele começa a entrar no caminho de Damasco. Olha que lindo. E Saulo, o 9 é muito lindo. Os 9, capítulo 9, versículo 1 vai dizer assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas e para quando ele encontrasse qualquer homem ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Paulo ainda respirando ameaças, um homem ameaçador, o homem que ameaçava, o homem que botava medo, um homem ali que ele queria matar. Olha como que é poderosa essa palavra. Um homem que respirava ameaças
contra os discípulos e contra qualquer um que ele encontrasse no meio do caminho, dizendo que era cristão. E a palavra do Senhor diz que agora ele entra nas proximidades de Damasco. Repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. A luz do Senhor para qualquer um que inspira vingança. A luz do Senhor para, aniquila, bloqueia qualquer um que vem respirar vingança contra o povo de Deus. Olha que interessante. E aí ele vai dizer assim: e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O homem e a mulher, quando perseguem um cristão, persegue a igreja. Perseguição, irmãos, ela vai haver. Isso é desde que o mundo é mundo, sempre vai ser perseguido, tá? O que acontece? A perseguição é contra o homem e a mulher de Deus, para que nos parem. Toda vez que você estiver fazendo algo, vai vir alguém te perseguir, tentar te parar. Não é contra você, é contra o que você está fazendo. É contra a obra do Senhor. Por isso que tem gente que fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais pregar. E essa pessoa conseguiu fazer você parar. E a Bíblia diz que uma luz brilha e ele cai. Não se sabe da onde. Alguns dizem do cavalo. Eu não sei se é do cavalo, da carroça, do camelo. Eu sei que ele caiu. Eu sei que a luz de Deus faz o homem que respira a vingança cair. E a Bíblia diz que ele cai. E ele ouve uma grande voz. E a voz, ela é nítida e ela é objetiva em dizer: por que você me persegue? Olha que interessante. Por que você me persegue, Saulo? Aí vai dizer assim no 5: e ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Eles perseguiram Jesus. E agora eles estão perseguindo os discípulos de Jesus, porque estava pregando sobre Jesus. E o que os homens, os sacerdotes, os homens da sinagoga, os fariseus, os saduceus, não queria que ficasse falando desse tal Jesus. Mas quem uma vez foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, quem uma vez provou da graça, não tem como não falar do amor de Jesus. Aí ele vai dizer: eu sou o Jesus a quem você me persegue. E ele disse mais assim, ó: duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha aí, o reconhecimento. O que queres que eu faça? Aquele que ouve e entende a voz do Senhor logo vira obediente. O que queres que eu faça? E disse: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que você vai fazer. Eu só quis ler esse texto, ampliar esse texto para você entender o que é o poder da palavra, o que é o poder do toque do Espírito Santo, o que é o poder
da luz do Espírito Santo. Eu gosto agora, eu vou entrar na onde eu quero entrar, que diz assim, ó, no 10. E havia um certo discípulo. A Bíblia, ela vai dizer discípulo, ele já era discípulo de Jesus. Lá na cidade de Damasco, chamado Ananias. E o Senhor lhe veio sobre uma visão e disse: Ananias. E ele disse: estou aqui, Senhor. Em outras traduções diz: eis-me aqui. E o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarsus, porque eis que estão orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava sobre ele as mãos sobre ele, para que ele pudesse retornar à visão. Então respondeu Ananias: Senhor, não tenho ouvido, Senhor, de muitos acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. E aqui ele já tem autoridade dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que convocam ou invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para pregar o meu evangelho, para pregar o evangelho entre os gentios, dos reinos, dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele vai sofrer por amor do meu nome. Quem era Saulo? A Bíblia relata: Saulo respirava vingança. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava preparando cartas para perseguir, Deus já estava preparando o caminho para fazer ele entender quem era Deus. Deus já estava preparando o caminho. Deus foi ao encontro de Saulo. Deus disse para Ananias: Ananias, vai, porque ele é um vaso precioso para mim. Eu quero dizer algumas coisas aqui. Por que Saulo, ele era escolhido por Deus? Por que ele era escolhido? Ele foi escolhido por Deus por ser um instrumento especial. Mesmo sendo perseguidor dos cristãos, Deus viu nele o potencial para um grande líder do evangelho. Lá está em Atos 9:15. Deus falou: vai, porque para mim é precioso. Deus viu em Saulo potencial. Você está achando que Deus não vê potencialidade? Deus vê potencialidade, assim como o diabo também só quer pessoas potenciais. O diabo não usa nem qualquer um, não. Ele aprisiona, faz cavalo, faz qualquer coisa. Mas para usar tem que ter potencialidade. No plano soberano de Deus, Deus tinha um plano soberano com Saulo. Ele seria o portador da mensagem de salvação para os gentios, para os reis, para os povos de Israel. Era uma tarefa especial que deixava ter a capacidade. Ele tinha que ter essa capacidade. Não era todo mundo que tinha essa capacidade, tá? Para pregar, para quem? Para os gentios, para os povos onde ele ia. Deus tinha um plano com Saulo. Ele seria portador de mensagem. Por que Saulo foi chamado? Foi chamado para transformação do evangelho. A história de Saulo é um exemplo de transformação. Ele passou por perseguidor a ser perseguido.
mostrando o poder do evangelho para transformar as vidas radical. Radical. O plano de Deus para trazer Saulo, por ser um vaso precioso, porque ele precisava entrar nas prisões, ter cartas, era o único que poderia entrar para todos os lugares, porque ele tinha 2 nacionalidades. Saulo, ele é um instrumento. Saulo foi um instrumento de Deus. Lá em Gálatas 1,15 vai dizer: Paulo afirma que Deus o separou do ventre da sua mão para a missão que ele havia cumprir. Isso mostra que Deus já tinha um propósito específico com ele, antes mesmo dele ter nascido. Saulo, por que Saulo foi chamado? Saulo tinha autoridade apostólica. Saulo receberia autoridade diretamente de Jesus Cristo, o que tornaria um apóstolo legítimo. Ele não foi escolhido pelos homens, mas por Deus. Por isso, confere as suas pregações escritas em uma autoridade divina. Gálatas 1:1, ele vai dizer: eu fui chamado, separado e escolhido por Deus. Não sou de mim mesmo, ele vai falar, mas de Cristo. O porquê que Saulo também foi escolhido? Saulo tinha habilidades de conectar culturas. Saulo era cidadão romano e era também cidadão judeu, o que o permitia transitar entre as diferenças culturais e os contextos. Isso foi crucial para espalhar o evangelho, pois ele poderia pregar tanto para os judeus quanto para os gentios, compreendendo bem ambos os mundos. Está lá em Atos 22:28. Saulo tinha experiência de cultura. A conversão de Saulo na estrada de Damasco foi uma experiência sobrenatural, a única aonde ele viu o próprio Jesus ressuscitado. Isso o marcou profundamente e deu uma certeza inabalável do seu chamado. Não era a história de carochinha, não era discípulos que estava pregando. O próprio Jesus aparece para Saulo. Os discípulos viram Jesus na Assunção, os discípulos viram Jesus depois dele ressuscitado, mas só Saulo viu Jesus depois de ressuscitado, fora os discípulos. É poderoso. Saulo foi um exemplo de humildade e dependência de Deus. Mesmo com as suas grandes revelações e feitos, Paulo se manteve humilde, afirmando que era apenas uma graça de Deus que ele poderia fazer isso. Ele reconhecia que sem Deus ele era fraco, mas com Deus ele era forte. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Saulo foi fiel até o fim. Saulo foi fiel ao chamado de Deus até o fim da sua vida. Ele suportou perseguições, prisões, segundo as tradições, foi martirizado em Roma por causa da sua fé, a sua fidelidade até o último momento da sua vida. Vaso precioso na obra de Deus, vai até o fim. 2 Timóteo 4:7. É poderoso. Saulo também ele foi um agente de reconciliação.
Saulo foi usado por Deus para pregar a reconciliação de todas as pessoas em Cristo. Ele ensinou que Cristo não há judeu e nem gentil, escravo nem livre, mas todos são um só em Jesus. Lá em Gálatas 3:28 vai falar. Ele foi fundamental em quebrar as barreiras entre as nações, pregando a unidade do corpo de Cristo. Olha que poderoso. Por que Saulo foi chamado vaso precioso? Saulo, agora Paulo, por trocar, estava num lugar, foi para outra, cidadania muda, mas é o mesmo. Deus, ele diz para Ananias: vai, que ele é para mim um vaso escolhido. Às vezes você acha que a pessoa aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você esteja, até mesmo dentro da igreja, não tem valor. Ele tem um valor e é vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aonde eu não vou. Tem pessoas que vai onde eu não vou e tem pessoas que não vai aonde eu vou. Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor. Fique com essa palavra. Se você acha essa palavra importante, interessante, compartilhe com alguém, compartilhe nas suas redes sociais, me ajuda e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Fique na graça.